a acne em si, né? Quando que ela precisa de um tratamento mais agressivo? Ou como é que eu posso estar fazendo esse tratamento? Então, a acne é uma doença que... A gente fala que a acne é uma doença e ela tem que ser tratada como tal, né? Então, assim, não tem aquela coisa assim, ele é adolescente, a espinha é porque ele é adolescente e vai passar. Não, ela não vai passar. E se ele não tratar, vai deixar a cara do moleque toda esburacada, né? Então, assim, parece que levou espingarda de tiro com espingarda com sal grosso, né? Então, assim, eu lembro, assim, que hoje assim, se fala muito em bullying, mas na minha época, a molecada tinha apelido na escola, tipo assim, Choquito, e quando tinha muita acne, era Choquito, e tinha vários outros apelidos, né? Então, e a gente sabe que a acne, quando ela não tratada adequadamente, muitas vezes leva o adolescente à depressão, né? E a gente sabe que olha, pra você ver que incrível que pareça, uma das grandes causas de suicídio na adolescência nos Estados Unidos é a acne. Olha pra você ver. As espinhas ali Sim, que aparecem. porque na verdade, assim, o adolescente ele acaba querendo não sair mais. Ele acaba querendo ficar em casa, ele vai ficando introspectivo. Ou eu tive a história de um garoto aqui em Alfenas, que ele começou a ter acne com seus 14 anos e pouquinho. Ele depois saiu da escola. Porque ele não queria, porque ele não conseguia ir pra escola, porque ele achava que a escola inteira estava olhando pra cara dele, que estava cheio de espinha. Ele saiu da escola com seus 14 anos. Aí vieram os 15, os 16, os 17, os 20 anos. Ele estava com 21 anos. Um dia a mãe dele me procurou e falou: olha, meu filho vai fazer 7 anos que está dentro de casa. Então, só mora eu e ele. Se chegar se a campainha tocar na minha casa, ele entra no quarto e fecha a porta. Então ele não tem contato com mais ninguém, só comigo, a televisão e o computador, durante 7 anos. E era um garoto de 14 aos 20 anos. Mas por quê? Porque ele tinha acne e isso incomodava tanto ele, que ele acabou se afastando da sociedade. Aí, assim, ela falou: Cláudio, precisava que você atendesse ele, mas, por exemplo, ele tá tão difícil, né? Lógico, depois a gente encaminhou, ele foi para psiquiatria, mas demorou a gente conseguir encaminhar. Falou: vamos começar a melhorar o rosto dele, para ele começar a se aceitar, e ele foi para psiquiatria para poder tratar o quê? Essa fobia social que ele acabou criando por conta da acne. Aí eu lembro, assim, que ela ia no ambulatório comigo, a primeira vez que ele foi, ele sentou, ele ficou 5 minutos e foi embora. Ele não conseguiu ficar sentado no banco de espera, porque achou que todo mundo lá no ambulatório estava olhando para ele. Aí a mãe voltou, ele foi embora, ela voltou e falou: Cláudio, tem como o dia que ele chegar, eu colocar ele direto dentro da sua sala e fechar a porta até você chegar, depois você atende e ele vai embora? Disse: mas por quê? Eu falei: se não for assim, ele não vai ficar aqui. Então, assim, a gente teve que fazer um tratamento diferenciado para conseguir trazer esse adolescente pra gente. Aí, quando ele começou a melhorar da acne, ele foi tratar o transtorno na psiquiatria. Depois, com uns 20 anos, ele conseguiu voltar a estudar, conseguiu voltar a trabalhar, conseguiu voltar a viver socialmente. Então, você precisa ver o quanto de dano que uma acne, que para alguns é só porque vai passar na adolescência. Né? Então, a gente tem que tratar. Principalmente aquela acne que tem bastante nódulos, pústula, pus, e que vai deixando aqueles buracos na pele depois. Então, você tem que tratar para evitar essas coisas, né? E qual que é a causa da acne, assim? Na grande maioria das vezes, você tem um padrão que é genético, né? Então, assim, a gente vê que se os pais tiveram muita acne, provavelmente os filhos também terão. É bem comum isso. Mas também tem a própria alteração hormonal da adolescência. Então, o grande problema é a alteração hormonal. Então, a gente vai tratar a acne, é mais comum na adolescência. A gente tem a acne na mulher adulta, que aparece depois dos 25 anos. Aí tem a acne por medicamento, tem aqueles bombadão lá que toma as bombas, tudo fica cheio de acne, porque faz uma alteração hormonal, então ela pode ter uma acne. O paciente pode ter uma acne hormonal também. Mas a grande causa da adolescência é hormonal. Mas você tem que tratar para o paciente não ter outros problemas emocionais por conta da acne. Pode terminar. Não. Eu já vi vários adolescentes que contam, que os pais contam, que de repente a menina está se arrumando para ir para uma festa, e vai ser casamento. Quando ela vai se maquiar, ela olha lá que saíram 2 espinhas novas, ela volta, tira a roupa e vai ver televisão em casa. E não sai. Isso é comum a gente ver. Né? O que você ia perguntar, Cris? A acne é dividida em níveis ou não? A gente tem uma acne levezinha que se chama grau 1, aí ela vai só subindo, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, já aquela acne com bastante pústula, e tem uma acne grau 5, que onde ela abre uma pústula, ela abre uma necrose. Então ela vai fazer várias áreas de necrose e deixa a pessoa cheia de cicatriz, de queloides, tanto na... Queloides são aquelas lesões endurecidas que aparecem, né? Ainda mais pessoas de pele negra ou pele morena, tem uma chance maior de fazer queloide. Então ela faz queloides na região do peito, das costas. Então, assim, tudo isso tem como a gente evitar. A gente já começa a tratar logo aquele paciente logo no início.
Uhum. E quando é indicado iniciar um tratamento via oral, por exemplo, com Roacutan e outros medicamentos? Então, primeiro assim, antes de Roacutan, primeiro a gente tem que investigar se o paciente tem uma alteração hormonal. Né? Se tiver, a gente tem que fazer uma correção dessa alteração hormonal. Na grande maioria das vezes são as mulheres. Então, elas podem ter lá um ovário micropolicístico que vai causar estímulo hormonal nela, que vai causar essa acne. Então, a gente vai ter que investigar isso e trabalhar junto com a ginecologia para tratar esse outro problema que vai dar acne também. Sanou isso, a gente vai usar antibiótico. Muitas vezes os antibióticos orais são prescritos por longos prazos na acne. Então não é igual você está lá com um abscesso ou uma infecção de urina, você lá e trata durante 7 dias de antibiótico. A acne não, às vezes a gente trata durante 30, 60, 90 dias consecutivos de antibiótico. O paciente ele toma às vezes, durante 90 dias. Alguns antibióticos são específicos para acne. Ele vai tomar às vezes durante 90 dias. Quando isso falha, aí você vai lá e usa, por exemplo, para isotretinoína, que é o famoso Roacutan. Né? O antibiótico ele entra pela formação de pus? Ele vai secando essas glândulas que tem pus. A acne em si, ela é o quê? Ela é a formação do pus? É uma glândula sebácea, né? Que ela vai meio que infeccionar ali o pelo, que está naquele poro sebáceo, ele entope a glândula e vai começar a formar as secreções. Entendi. Quando o paciente chega à necessidade de ter que tomar o Roacutan, quais são os efeitos adversos? O que pode gerar? As precauções? O que o paciente precisa saber? Existe assim, inúmeros mitos com a medicação, né? A gente já chega e fala, olha, eu quero tratar, mas eu não quero aquele remédio. Você já sabe o que é isso. Isso assim, várias. Aí fala, olha, mas às vezes não é, quer dizer, precisa. Não tem outra alternativa para o seu filho. E se ele não tratar, ele vai ficar o quê? Com uma cara toda marcada depois. Às vezes ele tem que tomar. Né? Então, assim, mas falaram que a medicação dá depressão e leva a suicídio. Não, a principal causa de suicídio de adolescência é a acne. Né? Então, a acne vai levar a depressão porque não vai tirar o adolescente dentro de casa. Então, ele tem que ser tratado para sair de casa. Né? E a medicação, o grande problema dela é o seguinte, duas coisas. Ela é metabolizada no fígado, então o paciente não pode consumir bebida alcoólica, porque ele pode desencadear uma hepatite medicamentosa devido ao álcool associado com a medicação. Então ele tem que tomar durante todo o seu tratamento não ingerir bebida alcoólica. E a mulher, ela não pode engravidar durante o tratamento e nem 2 meses após. Ela tem que esperar, de repente, se o tratamento dela for de 6 meses, ela fica 6 meses, mais 2 meses depois sem engravidar. A partir daí não tem problema. Mas o remédio pode ficar no corpo da mulher e lá na frente ela tiver problema na gravidez? Não, isso não acontece. Então, e uma dúvida muito comum das mães. Elas acham que as meninas não podem tomar medicação. Falou, olha, às vezes a gente trata meninas com acne grave, meninas com 12 anos. 13 anos, eu falei, mãe, ela não vai engravidar com 12 anos, ela não é louca de engravidar com 12 anos, né? O pai mata, né? Então a gente sempre orienta. Na verdade, a mulher, ela tem que fazer uma associação de anticoncepcional, mais a medicação, né? Para evitar uma gravidez indesejável usando a medicação. E se ela engravidar? Se ela engravidar, muitas vezes ela vai causar alguns efeitos que são incompatíveis com a vida. Muitas vezes a criança pode nascer manencéfala, a criança nasce sem o cérebro, ela nasce com alterações cardíacas, com alterações crâniofaciais, com alteração de orelha. Então, assim, muitas vezes é incompatível com a vida. Então, tanto é que, assim, a gente sempre orienta essa questão. Então, assim, olha, a gente vai tomar medicação, mas não pode engravidar durante esse período. A gente vai usar anticoncepcional e lembrando que não pode engravidar. A gente fala sempre. A receitinha já vem com o teste de gravidez negativo. Para fazer a dispensação tem que estar com a autorização do médico e o teste negativo. Tem que estar para poder pegar a medicação. E a mulher que está amamentando, ela pode fazer uso do isotretinoína? Também não. Aí ela vai só depois da amamentação. Entendi. Primeiro assim, resseca. Vai ressecar todas as mucosas dela, vai ressecar a região de mama também. E a criança também, ela vai receber a medicação sem a necessidade dela estar com a medicação, né? Então ela não pode, nem a lactante e nem a gestante. E quais são os principais efeitos adversos? Além de secar todas as espinhas, tem alguns malefícios, né? Não é tanto, mas assim, é o incômodo, né? Resseca demais os lábios, as mucosas em geral, tá? A mucosa do lábio, a mucosa do nasal, né? Do nariz, dos olhos, genital. Então a gente orienta o seguinte, olha, passar bastante
protetor labial ou um hidratante labial, né? A gente orienta hidratar a mucosa labial. Hoje a gente tem alguns soros em gel que para você aplicar no nariz, você hidrata a mucosa nasal. Você vai usar de repente um colírio só para hidratar a mucosa ocular. Na relação sexual a gente pede para usar sempre um gel íntimo para poder não machucar, porque vai ficar mais seco. E o paciente ele consegue normalmente driblar isso. Além disso, o paciente ele vai sendo acompanhado com aumento, com avaliação de 2 exames principais, que são os exames do fígado e do colesterol. A medicação ela tende a subir um pouquinho as enzimas hepáticas e tende a subir o colesterol, né? Então, a gente vai suspender só se subir muito. Se de repente passar 3 vezes o valor normal, por exemplo, da função do fígado, a gente suspende a medicação. Ou se o colesterol também disparar muito, a gente acaba suspendendo a medicação também. Mas o que a gente vê, às vezes, o nível sobe muito pouco. E depois do tratamento, quando você suspende a medicação, ela volta a ter lá o seu nível de colesterol normal também. O tratamento geralmente é quanto tempo? Vai depender muito do peso do paciente. A gente lá tem uma continha lá meio que matemática, ele tem uma dose total que ele vai usar, essa dose ela vai variar lá de X a Y, então vai depender do peso. Né? Aí ele vai tomar no mínimo 6 meses, né? Mas é de 6 meses a 1 ano, dependendo do peso desse paciente.